Existem muitas histórias de grandes construções das civilizações serem feitas por extraterrestres, né? Como, por exemplo, as pirâmides do Egito, tem toda aquela história. Qual que é o parecer da ufologia sobre isso? Não existe um parecer oficial. A ufologia não é uma ciência. A ufologia ela não tem uma metodologia científica própria. Os ufólogos sérios seguem a metodologia científica, desculpe o pleonasmo, da própria ciência. Tentam usar os mecanismos, né, disponíveis pelo progresso científico e tecnológico na investigação ufológica. Mas não tem algo assim, não há uma autoridade mundial, não há um centro, existem instituições sérias que, a muito custo, sobrevivem tentando buscar a verdade, mesmo tendo todo um confronto. Mas, claro, se você me perguntar, de tudo que você viu, em termos de experiência de estudo ufológico, qual o tema mais... Aí eu posso lhe dizer com muita tranquilidade. Na hora em que você observa as 3 pirâmides do Egito, da planície de Gizé, você vê que as 3 não estão alinhadas. Tem 2 aqui e uma que foge a esse alinhamento. É uma coisa meio... Aí você diz, mas como é que quem construiu isso aqui desalinhou, podendo ter construído as 3 pirâmides, né? Então, Robert Bauval, que é um egiptólogo famoso, Graham Hancock e outros pesquisadores, começaram a tentar entender como é que diabos aquele erro, né, no âmbito da lógica humana havia sido cometido por alguém que construiu aquilo tudo, e não é fácil construir aquilo, seja lá quem foi que tenha construído. Aí eles 2 estão alinhadas. E uma afastada do alinhamento. Aí eles, uma certa noite, olharam para o cinturão de Órion, que é a constelação de Órion, tem as 3 Marias. Aí eles disseram, cara, aquilo ali é muito parecido. Em resumo, eles fizeram os cálculos da distância entre as 3 estrelas, as 3 Marias, que a gente vê toda noite. Fizeram a medição da variação de ângulo, porque eles perceberam que as estrelas das 3 Marias têm 2 alinhadas e uma desalinhada. Aí, quando eles foram comparar com a distância das 3 pirâmides construídas e a diferença de ângulo de uma em relação às outras 2, era 100% matemático. Ou seja, quem construiu as 3 pirâmides copiou, sabia da distância das estrelas, sabia da variação de ângulo e até a 10ª casa matemática dos cálculos feitos, isso está estabelecido. Eles ficaram loucos quando eles descobriram isso, porque quando você percebe a matemática presente, aí uma certeza surge, não é coincidência. Alguém fez as contas, senão não era tão perfeito. Quando eles descobriram isso, eles descobriram que Angkor Wat, um templo famosíssimo e belíssimo lá no Camboja, que é formado por mais de uma dezena de templos, as pirâmides só são 3, mas Angkor Wat são 12, 13, 14. Aí eles perceberam que a constelação de Dragão tem a mesma quantidade de estrelas dos templos de Angkor Wat. Eles mediram a distância entre os templos, é a mesma da estrela. Não acredito. Mediram a diferença de ângulo, porque a constelação de Dragão faz assim, entre os templos é 100% exato. Então eles perceberam que do jeito que tinha aquela coisa estranha no Egito, lá no Camboja também tinha. Para poupar vocês e quem nos assistem, esses cientistas, jornalistas começaram a perceber que no mundo inteiro existiam várias construções que foram feitas, sabe-se lá por quem, sabe-se lá quanto, mas que tinham um objetivo: representar matematicamente como era o céu num dado momento da história. Esse céu foi representado na Terra. Com o avanço das coisas, quando surgiu o computador,
Aquele programinha que hoje você diz, eu gostaria de saber, você dá as coordenadas, latitude e longitude, e diz, eu queria ver o céu como ele estava há 14 mil anos atrás, na noite tal, do dia tal, aí coloquei um calendário qualquer. Aí o programa mostra. Aí eles começaram a perguntar, houve algum dia no passado em que as Três Marias estiveram exatamente no lugar que, se baixássemos retas, corresponderiam ao lugar das Três Pirâmides? Aí o computador respondeu, sim. Quando? No ano 12.450 a.C. Aliás, 12.400, isso, antes de Cristo. Aí, e no do Camboja, lá no templo de Angkor Wat, houve algum momento na história, ano 12.450. Aí eles perceberam que a tal coincidência era pior ainda. Porque Karnak, na França, Teotihuanaco, as pirâmides de Gizé, a esfinge olhando para o horizonte, também tem uma mágica dessa, Angkor Wat, vários templos megalíticos na Terra foram construídos por diferentes culturas em diferentes tempos, mas naqueles lugares em que há 12.450 anos atrás. Antes de Cristo. Uhum. Então, assim, representando as estrelas do céu na mesma proporção. Isso. Então, é uma tecnologia para fazer isso. Pois é. Que os ufólogos dizem, ei, cientistas, como é que vocês explicam isso? Eles não explicam. Fazem vista grossa. Porque nessa época não existia Homo sapiens, na lógica da ciência, com capacidade para fazer nem a leitura do céu, nem os cálculos matemáticos, blá, 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 e muito menos construir tudo aquilo. Então, esse é o grande enigma que é a ufologia, junto com a arqueologia, com a paleoantropologia, descobriram. Uhum. E é apaixonante. Agora, você não vê isso escrito em lugar algum. Claro que não. Uhum. Ninguém tem resposta. Ou tem, mas a resposta é meio complicada, porque envolve seres que não são humanos e, tecnicamente, ainda não existe ser extraterrestre para os governos da Terra, ainda que todos os governos saibam que existe. Mais do que eles imaginam.